É, pessoal, realmente está acontecendo. A Taylor Swift vem para o Brasil com a The Eras Tour. It's me, hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, no dia 2 de junho de 2023, as datas, depois de muito choro, depois de muita angústia, depois de muita espera e contagem regressiva, finalmente foram anunciadas. A nossa loirinha do pop fará 3 shows no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A capital dos cariocas recebe a cantora no dia 18 de novembro, enquanto os paulistas no dia 25 e 26 do mesmo mês. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. E eu vou estar lá. Eu realmente espero conseguir ingresso nessa verdadeira loucura, nesse verdadeiro caos instaurado que será a busca por esses ingressos. Bom, a pré-venda começa na próxima terça-feira, no dia 6 de junho, enquanto para o público geral se inicia no dia 12. Essa é a primeira vez que uma turnê oficial da Taylor passa pelo nosso país. Mas lá em 2012 aconteceu uma coisa um tanto curiosa, e eu vou relembrar para vocês. Lembrei desse sentimento gritando dentro de nós. E agora a pergunta de $1 milhão. Tu sabe quem foi a primeira artista feminina que a Taylor fez um feat? Se tu respondeu que é Soon Get Better com as The Chicks, tu errou feio. E se segura, porque o baque vai ser forte. A resposta certa é Paula Fernandes. Definir isso como inusitado, pra mim é pouco. Até hoje eu tenho dificuldade de acreditar que isso realmente aconteceu. Mas calma, que eu vou explicar tudo. Lá em 2012, com 3 discos de estúdio e um Grammy de melhor álbum do ano pra chamar de seu, a Taylor já era uma estrela. E na época, na era Speak Now, a nossa loirinha ainda estava na sua fase country. E no ano anterior, em 2011, a sertaneja do pop rural Paula Fernandes estava no ápice da sua carreira e já tinha vendido mais de 1 milhão de cópias de discos aqui no Brasil. E o que poderia acontecer? A Universal Music, gravadora das duas cantoras, resolveu unir o útil ao agradável. Uma parceria forçada. E a escolhida para isso foi a canção Long Live, lançada com exclusividade para o pré-histórico iTunes. Meu Deus, quem lembra disso? No dia 3 de janeiro de 2012, a música misturava as partes originais compostas, obviamente, pela Taylor, com versos em português traduzidos pela própria Paula. E é importante ressaltar que elas não se conheceram pessoalmente durante o processo de gravação. No caso, cada uma delas gravou suas partes separadamente e depois tudo isso foi unido na pós-produção da faixa. E não para por aí, se tu acha que essa história tá com áreas de alucinação coletiva, calma que ainda vai ficar mais. No dia 13 de setembro de 2012, Taylor Swift, pasme, pisou no Brasil sim. Ela veio para uma ação promocional e fez um pequeníssimo show no Rio de Janeiro para cerca de 1.000 pessoas muito, mas muito sortudas. A estadia dela aqui foi bem curta, mas nem por isso deixou de render memes e momentos memoráveis. E um desses foi justamente que a Taylor convidou meio que de última hora ali a Paula para participar desse show. E ela recusou porque tinha um compromisso previamente marcado. Mas fica aí o questionamento, quem dá um bolo na Taylor Swift? Bom, eu acho que a Paula eventualmente caiu na realidade e achou que não deveria perder essa chance, então ela foi lá e compareceu nessa apresentação. E esse foi o primeiro e único encontro das duas no palco, e o resto é história. E com esse gancho eu vim falar de algo que é um tanto quanto raro na carreira da Taylor, mas que acontece com uma certa frequência. Feats, ou seja, colaborações com outros artistas. Vale deixar claro que eu vou considerar apenas parcerias oficiais, que no caso estão presentes nos álbuns de estúdio dela. Então, dessa vez, nada de falar sobre apresentações ao vivo. E outra ressalva, eu obviamente não vou ter tempo para falar de todos os feats que aconteceram durante toda a carreira da Taylor, afinal esse vídeo ia ficar muito longo. A partir da minha curadoria e do meu gosto pessoal, eu selecionei alguns destaques pra gente comentar aqui. Taylor, eu sei que essa foi especialmente pra mim. Tudo bem, eu sei. Essa música foi feita no dia 2 de março de 2012, quando a Taylor tinha 22 anos e estava juntando composições que formariam, então, o Red, que seria lançado em outubro daquele ano. 7 anos depois, em 2019, quando ela lançou o Lover, um dos conteúdos especiais para uma versão deluxe era justamente diários que ela mantinha durante essa época. E ali tinha um manuscrito dessa canção. E dentre as várias coisas que ela compartilha ali, estava presente a ideia principal dessa narrativa, que se trata do medo da Taylor de envelhecer e de como a indústria da música trata mulheres a partir de certo momento em que elas atingem uma certa idade. Que no caso é a idade que a Taylor tem atualmente, ou seja, a nossa loirinha do pop já se preocupava com essas questões aos meros 22 anos de idade. E vamos para 2021, quando ela regrava o Red, agora na Taylor's Version. Tell you while you're young, girls go out and have your fun. E eis que surge Phoebe Bridgers, a nossa sad girl favorita. Ela, que já contava com 2 grandes álbuns na sua carreira, o Stranger in the Alps, lançado em 2017, e o Punisher, de 2020, foi convidada para emprestar sua voz para a música Nothing New. E fez isso de forma magnífica. E digo mais, as duas viraram amigas. E essa colaboração também rendeu parcerias no palco, com a Phoebe abrindo alguns dos shows da atual turnê da Taylor. E teve direito das duas usarem até colares iguais para representar a amizade delas. Muito fofo.
Aumenta o volume daí, porque daqui não dá pra ouvir a Lana. One night, a few moons ago, I saw flecks of what could have been lights, but Esse feat prometeu e não entregou, e depois não prometeu e entregou. Confuso. A Taylor anunciou seu 10º álbum de estúdio, Midnights, em agosto de 2022 e captou para si toda a expectativa do mundo. Afinal, seria o primeiro disco depois das 2 obras-primas, Folklore e Evermore. Como forma de divulgação e para aguçar ainda mais a curiosidade dos fãs, a loirinha fez uma brincadeira para apresentar a setlist. Mayhem Night With Me, que nada mais era do que uma espécie de bingo jogado pela cantora, e a cada número sorteado, o nome da canção era revelado. E no dia 7 de outubro, a última a ser apresentada foi justamente Snow on the Beach. Track 4. Track 4 is called Snow on the Beach, featuring Lana Del Rey. E isso foi suficiente para causar um verdadeiro caos nos fandoms. A música chegou recheada de expectativa e no final meio que decepcionou. E não porque a música é ruim, longe disso, mas sim porque não dava para ouvir exatamente a voz da Lana ali, então foi como se ela não tivesse participado da gravação. E é claro que a internet não deixaria isso passar em branco, tanto que muitos memes sobre isso foram feitos e a revolta estava solta. A Lana, em entrevista, se pronunciou sobre a polêmica. Ela, que coescreveu a letra com Taylor e Jack, explicou que foi decisão dela de servir apenas como voz de apoio, e pontuou que preferiu não ter um verso para cantar sozinha. E aí tudo ficou certo e os fandoms se acalmaram. Na última semana, no dia 26 de maio, a Taylor, sem avisar ninguém, lançou mais um deluxe do Midnight, a The Chill Down Edition, e entrega uma versão estendida e repaginada de Snow on the Beach, que agora finalmente podemos ouvir os vocais da Lana. E a paz foi restaurada. Já aviso, não somente sou a maior defensora do Lover, como simplesmente amo Me. E soletrar é divertido sim, aceitem. Mas isso é papo para outro vídeo porque o jurídico me impediu aqui. Bom, na época, em 2019, já eram quase 2 anos sem novos lançamentos da Taylor. A Taylor chega com Me, em parceria com Brandon Urie da banda Panic! At the Disco. E a recepção, digamos, foi meio dividida, para dizer no mínimo. Enquanto alguns amaram, muitos odiaram. E odeiam até hoje. Mas o fato é que para mim, Me, mostra que a Taylor, apesar de ser sim a maior e melhor compositora da nossa geração, não se prende conceitualmente a isso. Simplesmente porque ela conseguiu esse título de forma natural. Então, uma vez ou outra, ela se permite escrever canções extremamente bobinhas, como é o caso dessa. E eu falo isso no melhor sentido possível, tanto que eu não ironicamente amo Me. Amando ou odiando, eu falo com toda certeza. É impossível não cantar esse refrão. Além da repaginada Snow on the Beach, Karma também foi presenteada com uma nova versão que conta com a rapper Ice Spice no The Chill Down Edition. Karma is your text bout to bounce. Karma is a fire in your house. And she bout to pop up unannounced. And she never leaving you alone. Bom, vamos por partes. A minha surpresa inicial foi justamente por ser a Ice Spice. A Taylor sempre foi mais reclusa para parcerias, mas desde Reputation, seu álbum lançado em 2018, ela vem se permitindo navegar mais por essas aventuras. Porém, especificamente com artistas já estabelecidos na indústria. Apesar disso, ela nunca deixou de apadrinhar uma geração mais jovem, como é o caso da Gracie Abrams, Gayle, Biba Dub e muitas outras. A Ice Spice, assim como as outras que eu citei, também é uma artista em ascensão, que por sinal ainda nem tem um álbum completo para chamar de seu. A rapper lançou seu primeiro EP em janeiro desse ano, mas foi com a parceria com a Pink Panthers que rendeu a ela o seu primeiro hit, Boys is a Liar Part 2. O fato é que essa parceria é recheada de controvérsias que envolvem até a vida pessoal da Taylor. Quem acusa a loirinha de promover a Ice Spice como uma das suas protegidas como uma forma de, digamos, limpar a barra do suposto novo namorado da Taylor, que no caso é o Matt Healy, vocalista e compositor da banda inglesa 1975. Isso porque, durante a participação de um podcast gravado em fevereiro desse ano, o cantor riu de comentários racistas feitos sobre a Ice Spice. Ele até tentou se desculpar, mas não colou muito. Tanto Taylor quanto a Ice Spice não se manifestaram sobre esse assunto, então não há muito o que especular sobre esse lado da história. E aí, tem algum artista que tu gostaria que fizesse um feat com a Taylor? Eu, no alto dos meus sonhos mais selvagens, gostaria de ver algo dela com Paul McCartney. Eles se conhecem, tanto que apareceram juntos nessa icônica capa da Rolling Stone norte-americana de novembro de 2020. Dito isso, me conta aqui nos comentários qual é o feat dos teus sonhos e de como que tá a tua expectativa pro show da Taylor. Eu, particularmente, estou em pleno surto. E eu volto na semana que vem com algum assunto conectado a esse mundinho da música que a gente tanto ama e que tanto nos move. Tchau, até a próxima.